Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Dan, a história de Dan, filho de Jacó com Bila, serva de Raquel. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Dan foi filho de Jacó e Bila, serva de Raquel. Raquel foi estéril por anos e naquela época as mulheres tinham o costume de conceder sua serva pessoal a seu marido para que ela pudesse ser a mãe legitimada do filho da serva. Existem poucas informações sobre de fato quem foi Dan, porém a Bíblia registra fatos relevantes sobre a história da tribo de Dan. Dan teve um filho, seu nome era Uzim, segundo o livro de Gênesis, no capítulo 46, verso 23, ou Suão, segundo o livro de Números, o capítulo 26, no verso 42. Na Bíblia, no livro de Gênesis, mais especificamente no capítulo 49, está a descrição das bênçãos de Jacó sobre seus filhos. Essas bênçãos falavam do futuro da descendência de cada filho de Jacó. A bênção de Jacó para seu filho Dan foi a seguinte: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Há diferentes interpretações para essas palavras proferidas sobre a tribo de Dan, sendo uma delas a de que essas palavras estariam relacionadas com as características que seriam apresentadas por esta tribo. Sendo assim, é importante evidenciar que, por um determinado período, a tribo de Dan executou a justiça entre os filhos de Jacó. Exemplo disso temos Sansão, um dos juízes de Israel, que pertencia a esta tribo, cumprindo parte da profecia sobre Dan, que julgaria seu povo. Ainda sobre a profecia, a tribo de Dan é comparada a uma serpente traiçoeira que morde os calcanhares do cavalo para derrubar o seu cavaleiro, podendo este fato estar relacionado com a agressividade que essa tribo possuía. No livro de Juízes, no capítulo 18, é possível observar que, mesmo pequena, a tribo de Dan era muito astuta e perigosa, atacando e prevalecendo sobre nações maiores. Neste mesmo capítulo, verifica-se que os danitas, membros da tribo de Dan, ao procurar um território maior para se estabelecer no norte da Palestina, na antiga cidade de Laís, conseguiram tomar a cidade, matar seus habitantes e reconstruí-las, se tornando a cidade de Dan. O texto bíblico diz: eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale, que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome desta cidade, Laís. Com essa atitude, os danitas violaram a aliança ao escolherem outra terra, no lugar da terra que o Senhor lhes deu por herança. Outro fato a ser mencionado é que na cidade de Dan foi estabelecido um santuário, com um sacerdócio que se corrompeu com a idolatria. Nessa época, o lugar de adoração estava em Siló, onde ficava o tabernáculo, mas os danitas resolveram ter o seu próprio lugar de adoração, desobedecendo ao Senhor. O texto bíblico diz: e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica,
por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Ainda, segundo o livro de Juízes, porém no capítulo 12, durante o reinado de Jeroboão I, foi estabelecido naquele mesmo local o culto ao bezerro de ouro. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Fato este que confirma a idolatria e desobediência da tribo de Dan. Essa foi a história de Dan e a tribo de Dan.